Senhor Jesus, eu peço tua misericórdia, Pai. Eu peço a tua misericórdia, Senhor. Eu peço a tua misericórdia daqueles que estavam aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, o quanto tem sido, quanto será importante para isso. Eu peço misericórdia, Pai. Tem misericórdia agora, Senhor. Alabaracandaraí, alabarachuri, alacandra-candrai. Oh, Sandarai, alabarachuri, alacandra. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre este momento. Cubra-me, Senhor. Tira todo o impedimento agora. Tira todo o impedimento desse momento, todo o impedimento, tudo aquilo que foi colocado aqui nesse início. Todas as orações que estavam sendo pedidas, eu peço, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Amados, eu peço que da onde vocês estiverem, comecem a orar uma Ave Maria. Quando nós começamos com o momento mariano, aí o inimigo ficou frustrado. De repente parou tudo. E veja, não caiu a internet. Senhor Deus do universo, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Dados essa graça de estarmos unidos em oração. Vem, Pai, em nome de Jesus, por esse tema que é tão precioso, a depressão, a opressão, a ansiedade e as doenças crônicas. Vinde, Espírito Santo, nesse momento. Vem, Espírito Santo, falar neste momento. Vem, Espírito Santo, orar neste momento. Tirar tudo aquilo que tem impedimento nesse momento. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes as perseguições, Senhor. Tu sabes todas as situações. Pai Santo, Pai de amor, Pai de misericórdia. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Vamos deixar com os demais venham entrando por esse momento que foi rompido com, infelizmente, esse momento aqui, mas nós iremos pedir ao Pai em nome de Jesus que nos livre, Senhor, de toda maldade, de todos os sinais. Vamos deixar os demais entrar um pouco, amados, e eu vou ler a passagem, amém? Simplesmente apagou. Senhor Jesus, que os teus filhos possam voltar novamente. Deus abençoe esse momento, Senhor. Todos os que já estavam pedindo oração, eu peço, Pai, que o Senhor agora entre nesse momento. O Espírito Santo, São Miguel Arcanjo com a espada desembainhada, entre nós nesse momento. Amados, se você tiver com a Bíblia aí, já pode ir preparando, pegando a sua Bíblia. Nós vamos ler João 4, de 1 a 9. João não, desculpe, amados. Jonas 4, de 1 a 9. Jonas 4, de 1 a 9. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas vão entrando aí aos poucos, porque infelizmente, caiu mesmo, né? Que possa aí todos entrarem, amém? Deus é maior, não é? Então, amados, pega Jonas de 4, de 1 a 9, e vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, que aqueles que entraram possam entrar novamente, amém? Então, fique assim, amado. Eu vou ler, tá bom?
Eu vou só baixar mais um pouquinho aqui. Que diz assim: Jonas ficou profundamente indignado com isso e muito irritado dirigiu-se ao Senhor esta prece: Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma, porque me é melhor a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe: Julgas que tens razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se ao oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo. De seu mau humor, Jonas alegrou-se grandemente com aquela manoeira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona, e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente, e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta, desfalecido, desejou a morte, dizendo: Prefiro a morte do que a vida. O Senhor disse a Jonas: Julgas que fazem bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu: Sim, tenho razão de me irritar, de me irar até a morte. Amados, o que o Senhor coloca aqui? Boa noite, Nivaldo. Amém, obrigada, estou bem sim. O problema é que já caiu nosso momento, nós já tínhamos iniciado e caiu e nós estamos retomando em nome de Jesus. Né? São esses momentos que infelizmente vão acontecendo, né? Peço oração pelo Cláudio, pelos meus netos Júlia, Heitor, para Jéssica, Ricardo. Deus abençoe o Cláudio, a esposa Jéssica, que tudo se acalme entre ele e ela. Boa noite, Iracema, você está bem, minha irmã? Eu estou bem, amado. Vamos pedindo aí, Juan Daniel, que Cristo esteja com você, amém. Maria Helena, deixei uma mensagem para você, visualize. Preciso falar com você. Maria Helena, eu vejo depois da live, tá bem, minha amada? Obrigada. E veja, Maria de Lourdes, que já estava aqui, a Verônica, Cíntia, Wanda, né? Vamos orando para que esse momento vá até o final. Então, amados, veja bem, a depressão, a opressão, a ansiedade, né? E veja, são vários fatores para chegar até ela, não é mesmo? A ansiedade, as doenças crônicas. Amados, a depressão, ela não é aí um sinal de falta de fé. Porque às vezes a pessoa fala: nossa, levanta daí, faz isso, faz aquilo, porque você precisa fazer algo, precisa levantar desse lugar. E não é isso. A depressão, a ansiedade, veja que aqui nessa passagem de Jonas estava irado, e no momento em que o Senhor respondeu para ele: julgas que tens razão para te afligires assim? Então Jonas, ele fixou-se no oriente da cidade, e veja, ele fez uma cabana para si para permanecer, porque ele sabia que Nínive poderia ser destruída.
Então veja, mas ele vendo tudo aquilo, o Senhor colocou sobre ele misericórdia. Amados, hoje a luta tá hoje a luta tá grande. Senhor do céu. Hoje, Pai Santo, tem misericórdia. Então veja, o Senhor Deus fez crescer aquele pé de mamona. Veja, amados, quando ele diz assim, mas o Senhor respondeu-lhe. Primeiro, amados, o que ele fez? Ele disse para o Senhor, agora, Senhor, toma minha alma. Lá no versículo 3, Jonas, para você que chegou agora, Jonas 4, de 1 a 9. Lá no versículo 3, amados, ele diz assim, agora, Senhor, toma minha alma, porque é melhor a morte que a vida. Amados, quando nós começamos a viver algumas situações de tensão, de desespero, né? De desilusão, nós vamos procurando a morte. E veja, amados, são vários fatores que nos faz aí viver uma depressão. A opressão, a ansiedade, porque veja, ele não só estava isolado, Jonas, ele estava oprimido e ansioso para ver se a cidade ia ser destruída. Veja, o que vem? A tristeza, o desânimo, a culpa. Nós temos ao longo da nossa vida várias culpas por aquilo que fizemos. São somas de muitas situações. Mas nós temos aí a desilusão, o sofrimento, o isolamento. Amados, isso pode durar meses, como pode durar anos. Então, uma depressão, ela não sai assim. Aí você diz assim, mas Iracema, eu sinto assim que eu tô com uma baixa estima, às vezes eu não tenho vontade. Amados, é hora do alerta, ligar o alerta, entende? Então veja bem, quando Jonas aqui ele vai dizer isso, que ele prefere, Senhor, é melhor a morte do que a vida. Nesse momento, Jonas está entregando a alma. Ele não quer viver. Por isso, amados, que infelizmente aí dentro da depressão, nós encontramos pessoas que cometem o suicídio. Porque é o tempo do cansaço. E veja que isso não é falta de fé. Entende? É algo que não dá para a pessoa sair daquilo que ela sente. Entende? Veja, amados, e muitos homens e muitas mulheres da Bíblia têm depressão, tiveram depressão. Muitos homens e mulheres fervorosos tiveram depressão. Jonas passou pela opressão, Jonas passou pela ansiedade, pela depressão, ele estava desejando a morte. E veja, amados, quando ele diz aqui, o Senhor respondeu-lhe, julgas, lá no 4, viu, amado? Julgas que tens razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se ao ocidente da mesma cidade, fez uma cabana para si lá e permaneceu à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. Porque era isso, ele estava com receio que a cidade fosse destruída. Por conta do que, amados? Da desobediência dele. Então nós temos traumas interiores que nos levam aí a uma depressão, a uma opressão. Veja, fez-se uma cabana, o Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoreira. Mas veja, amados, quantas vezes o Senhor tem colocado sobre a sua cabeça aí
esse pé de mamona para que você veja a alegria de você não estar sobre a sua mente o peso. Porque, na verdade, o que estava sobre o peso de Jonas aqui não era na mente dele. E muitas vezes o Senhor até manda para nós essa mamoeira aí, para que ele pudesse levantar o humor. Porque uma das coisas que te perde a alegria é a depressão. Ela faz perder-se a alegria, faz perder-se a vontade de viver, mas também, amados, o pessimismo, né? Uma pessoa depressiva, ela não consegue ver positivamente sair de uma situação. Não é brincadeira, é um alerta. E Deus, ele tem várias pessoas biblicamente aqui que passaram pelo estágio da opressão, da ansiedade, da depressão e de doenças crônicas no corpo. Nós vamos ver ao longo dessa semana quem foi na Bíblia que tiveram esse. E um deles foi Jonas, né? Que viveu tudo isso dentro da fé que ele tinha em Deus. Ah, Iracema, mas eu tenho fé. Uma pessoa com depressão não é falta de fé. Não é, amados. São somas do seu interior que acaba simplesmente fazendo você perder a sua positividade, a sua força. Você tem pessoas que estão em depressão, amados, que só choram. Que não conseguem ver nada. Olha só, depois ele vai dizer, mas no dia seguinte, no romper da manhã, mandou Deus um verme e roeu a mamona. E esta secou. Quando o sol levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente, que o sol dardejou sobre os raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo, prefiro a morte que a vida. Amados, quando nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa história, na nossa vida, ao passar do tempo da nossa história, tudo que foi se somando, talvez você tenha vivido culpas na tua vida, como foi o caso de Jonas. Era um dos sintomas da depressão. Aí você fala, Iracema, mas eu senti isso, essa culpa, né? De não ter realizado algo para que eu pudesse, Iracema. Não atrair, mas eu sinto culpa. Eu vivo a culpa na minha casa, eu vivo culpa no meu casamento. Eu me culpo porque eu não eduquei os meus filhos, eu me culpo porque meu filho hoje usa drogas, eu me culpo porque meu filho bebe. Isso são sinais relativamente com a depressão. Aí você precisa de algo e você vai ficar com a ansiedade de querer algo, que aquilo aconteça. E a sua ansiedade é muito grande, porque, amados, muitas são, eu vou no psiquiatra, vou no psicólogo, eu não sou louco. Isso não quer dizer isso, amados. Nós precisamos saber que as doenças psíquicas, né, elas são relativamente aos nossos traumas interiores e que elas podem ser, sim, trabalhadas. Isso não quer dizer que ninguém é louco, né? Que ninguém é doido, que não estou com problema. Não. Só que se isso não é tratado, porque, amados, uma coisa é certa. Muito pouco, quando você chega lá no consultório, quando você chega num lugar, não é psicólogo, não é um psiquiatra, mas você chegou ali, você falou, eu estou com esses sintomas. O médico vai falar, olha, vamos passar um remédio, você vai ficar mais calma, mas não tem o diagnóstico, não tem o acompanhamento. Muitas vezes você foi por uma causa que você teve aí no seu organismo, mas tudo relativo à sua baixa estima.
a sua falta de se levantar. Porque você depressivamente, você não consegue. E o que começa a atrair, amados? Porque uma pessoa depressiva, ela precisa se alimentar. E uma das coisas também que bate numa pessoa depressiva é a falta de realmente comer, não tem fome. A ansiedade, muitas vezes, muitas não, em várias pessoas, a ansiedade, ela te dá a necessidade de comer, que não é efetivo para o seu organismo. Porque você passa a comer desregradamente, obtendo aí o que, amados? Um peso anormal, e aí começa a decadência da baixa estima. Nenhuma roupa vai servir, porque a ansiedade faz. Eu lembro, amados, quando eu visitava os presos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu visitava os presos e lá eu levava chocolates para eles. Tem toda aquela situação para entrar dentro de um presídio, dentro de um presídio maior, que era o Cadeião de Pinheiros, entre os distritos, tinha que ser lá bem manuseado ali, separado, vendo se não estava entrando isso, aquilo. Graças a Deus eu sempre peguei tanto o diretor do presídio como o delegado, pessoas que foram assim maravilhosas, e deixaram entrar ali os chocolates. Por quê, amado? Não é para ficar comendo chocolate à vontade, viu, amados? O que é? O chocolate, ele vai tirando essa ansiedade. E eles, quando eles estão presos, eles passam por esse processo de ansiedade, de sair. E o chocolate, ele acalma, né? É incrível, né? O que o cacau em si, ele faz no organismo. Ele tem ali a substância de acalmar, de se conter, de ter um momento de prazer no chocolate. Quando chega aí a época de Páscoa, todo mundo quer comprar um chocolate. Nesse ano aí nós ficamos aí sem ter ovo de Páscoa, na verdade, porque passamos pela pandemia. Mas temos aí, lógico, se você pega aí, se você estiver aí chorando, tiver um momento difícil, pega aí um doce, pega aí um chocolate para você ver o prazer que você começa a sentir naquele momento, mas é passageiro. Ou seja, uma caixa de chocolate é pouco para uma pessoa ansiosa. Porque quanto mais a pessoa está ansiosa, mais ela vai querer se alimentar. Veja, amados, às vezes não dá nem 3 horas de comida. Antes disso já está beliscando alguma coisa. Porque a ansiedade. Vocês sabem, amados, que eu tenho um irmão que ele, por um processo de separação, teve um problema, infelizmente, aí, muito sério de depressão, de opressão, de ansiedade, que veio a esquizofrenia. Ele mora na casa da minha mamãe, ainda ficou muito tempo lá. Foi diagnosticado isso depois, né? Eu fiz o acompanhamento no médico, na época minha mãe, depois eu sozinha, e agora passei, tem uma outra irmã que ele fica lá. E veja, amados, eu sei daquilo que eu estou falando. Primeiro que eles não querem tomar remédio. Porque chega um momento, amados, numa pessoa que tem esse tipo de comportamento, porque o comportamento de uma pessoa depressiva tem que ser entendido muito pelo outro. A pessoa que tem depressão, a pessoa que tem uma opressão e uma ansiedade, ela tem que ser muito bem assistida pelos da família, principalmente. Porque a troca de humor e a troca como o Senhor diz aqui para ele, que o Senhor colocou uma moeira para ele, e de repente, para levantar o humor dele. Lembra que eu já falei aqui da serotonina, que é a química da alegria. Uma pessoa depressiva, ela precisa ter alguém que faça ela caminhar, ou seja, buscar ali essa química da alegria que o próprio organismo nosso nos
oferece. Então veja bem, amados, Deus, com todos esses que estão dentro da Bíblia e com você, Deus quer ajudar você. Aí você fala, mas como, Iracema? Como que Deus vai me ajudar? Eu já estou vivendo isso aqui há anos. Eu nunca consegui me libertar. Amados, você pode vencer a depressão. Ainda que o tempo que ela está... Porque veja bem, amados, o que é a depressão? Ela está estagiando no teu corpo. Ela faz um tempo de estágio no seu corpo, né? Se ela se adaptar, ela vai ficar. Se ela não se adaptar, ela vai embora. Porque nós precisamos manusear aí e tirá-la de nós. Ou seja, eu preciso romper com a depressão que se fez um estágio em mim. Ela ficou um tempo. Agora, se nós deixarmos, ela vai fazer o estágio, ela vai trabalhar no nosso organismo e vai se instalar para sempre, né? Por isso tem pessoas, amados, que ficam muito tempo com a depressão no seu organismo. Veja o que o Senhor vai dizer aqui. Quando o Senhor fala para ele, ele fala assim, eu prefiro a morte à vida. E o Senhor diz para ele, Jonas respondeu, sim, tenho razão de mirar até a morte, porque Jonas, ele estava indo de acordo com os sentimentos. Uma pessoa que começa a ter sentimentos por algo, por alcançar algo, por uma ansiedade, sentimento ansioso, passa a ter esses traumas dentro de si e começa a buscar aí essa opressão, essa depressão que se reverte em se irar de uma tal forma. Tem pessoas, amados, que são depressivas calmas e tem pessoas que são depressivas totalmente nervosas, né? E isso pode causar o que no organismo, amados? Pode reverter aí no seu cérebro, amados, tudo que nós mandamos por cérebro, ele obedece. Tem pessoas que vão estar aí relatados junto ao médico, diagnósticos, que vai ter aí essa medicação para melhorar. O que é o remédio, amados? Remédio é aquilo que remedia o sintoma que você tem. A raiz dele está ali. Se nós não levantarmos da cama e não abrir os olhos, nós vamos ficar na cama e não vamos levantar, não é assim? Então o remédio, ele remedeia para que você tenha força. Quando nós carregamos a força sobre nós, nós temos que sobressair, ou seja, se levantar. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou falando agora de mim, Iracema. Eu não estou falando mais de ninguém, é de mim. Veja, quando eu tive assim um momento muito difícil na minha vida quando eu tive lá, que fui diagnosticada com problema na minha tireoide, que ela estava realmente mal, amados, eu achei que aquilo não poderia estar acontecendo. Porque uma coisa é certa, amados. Quando nós viemos com a culpa durante a nossa vida, com algumas situações de culpa, daquilo que você errou, daquilo que você não realizou. Mas também, amados, o nosso próprio organismo, ele vai jorrando para nós a própria depressão. De acordo com a minha tireoide, né? Eu entrava no hospital, amados, desfalecida. Até que eu vi uma moça de 22 anos que morava no meu apartamento em cima, que ela tinha desde os 15 anos. Ela não saía de dentro do apartamento. E tomava fluoxetina e olha, Rivotril, era muita medicação. Amados, eu tive um momento da síndrome do pânico. Eu morava do lado de um hospital. E quando eu escutava a ambulância, aquilo me incomodava demais. Aí você fala, mas Iracema, uma pessoa que é cristã não pode. Eu tive através da tireoide. E a minha tireoide realmente foi
E um dia eu estava muito, mas muito ansiosa. Eu comecei a sentir medo, a chorar, amados, como eu chorava. E não tinha motivo. Eu olhava da minha janela da sala, o sol. Para que eu olhava o sol? Para chorar. E logo, foi bem na semana quando desencadeou tudo isso, amado, foi quando meu irmão faleceu comigo. Que eu estive no hospital com ele, do lado da minha casa, fiquei com ele morreu ali comigo. E depois daquilo começou a vir realmente, ela deu algo aqui na minha tireoide, ela realmente ficou descompensada. E eu fiquei muito inchada, tudo aconteceu e eu tava... Depois disso, amados, o que eu fiz para recompensar tudo isso? Porque quando você toma um remédio para tireoide, para ela entrar em funcionamento normal, porque a tireoide é aquela que faz funcionar o metabolismo do seu corpo, né? Dá energia para você, fazer com que você tenha lançado sobre você aí a tua energia, a tua força, né? Nós choramos menos, já choramos mais. E veja, eu estava sobre medicação. Passou um ano, depois a médica deixou, vamos tirar um pouco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo bem. Eu fiz todo o tratamento, mas chegou um dia lá no hospital, o médico olhou para mim e disse assim: eu vou deixar você um ano sem medicação e vamos ver como que vai ficar. Só que eu não estava mais sentindo nada. Graças a Deus. Foi o tempo que ela mesma respondeu por mim. Ela mesma respondeu por mim. Ela mesma... O meu metabolismo ficou uma confusão abençoada. Para quem tem problema na tireoide, sabe o que eu estou falando. É um problema. E aí, aquilo foi melhorando. Ela me deixou um ano. Eu fiquei 2, 3, não voltei na médica, 4, 5. Quando eu fiz o exame, eu já contei aqui que tem uma cicatriz. E que essa cicatriz foi operada. Eu falei, mas eu não operei. Eu lembro que eu estava no estádio, no ginásio do Ibirapuera, e teve um louvor, e lá eu pedia muita cura, porque quem passou sabe, né? E veja, amados, muitas vezes o nosso corpo, ele responde aí, você que está no climatério, por exemplo. Uma pessoa que está no climatério, amados, ela vai adquirindo uma depressão. Por isso, uma mulher que está em climatério, homens, vocês precisam entender a irritabilidade, a choradeira, a ansiedade, a depressão, a vontade de correr, a vontade de sumir, porque isso dá a partir ali do climatério. Nós mulheres, quando nós entramos em ação no nosso corpo, nós sentimos tudo aquilo que o corpo vai apresentar, não é? Nós sentimos ali, nós estamos vivendo um novo tempo ali na nossa mocidade, né? Tudo está estabelecido, tudo está entrando em ordem, um corpo de menina para moça. E depois nós estamos passando o nosso organismo para de produzir aí esse tempo menstrual. Aí, amados, não é fácil para quem passa. O climatério, amados, leva uma pessoa à depressão, leva uma pessoa a ficar muito, muito difícil. Então, homens que tá agora me vendo, começa a analisar o comportamento da sua esposa, é depressiva. Agora comece aí, mulher, fazer uma caminhada, busque a química da alegria, porque uma coisa é certa, olha o que o Senhor vai dizer para ele aqui. O Senhor disse a Jonas: julgas que fazes bem te irritares por causa de uma planta? Amados, quantas vezes você tem se irritada com uma coisa que não é viável? Você vai se irritar porque tiraram a planta do lugar. Deus quer te ajudar, Deus quer te curar, mas você e eu precisamos nos ajudar. Deus quer que você saia dessa depressão, mas como, Iracema? Você se irrita, essa planta não está no lugar. Você se irrita se tirar o tapete do lugar. Você se irrita se tirar a panela do lugar.
E o Senhor vai dizer, mas peraí, você está se preocupado com uma planta? Essa situação de viver nos preocupado com uma planta, porque ele estava cada vez mais melancólico por conta que a planta morreu. Você tem aí uma planta de estimação. Quantas pessoas, eu amo animal, eu não coloquei mais nenhum cachorro na minha casa, porque aqui eu tinha e eu amava muito, e para que eu não sofresse como eu sofri, de saudade da minha cachorrinha, eu não quis mais. Mas quantas pessoas que têm animais em casa e que pegam esse amor tão grande como se fosse parte da família, um filho, enfim, um gato, um cachorro, né? Tem gente que tem aí papagaio, tem passarinho, enfim. Cada um gosta de um animal, né? De repente, você tem esse animal na tua casa e esse animal se vai, você entra em depressão. Seu corpo já começa a sentir falta disso. Então, veja, gente, o que acontece com a depressão hoje, com a opressão. Iracema, o que é a opressão? É tudo aquilo que oprimem. Amados, quantas pessoas te oprimem? Quantas pessoas roubam de você aquilo que você é? Quantas pessoas roubam a tua liberdade? Quantas pessoas roubam os teus desejos, os teus sonhos? Quantas pessoas te invejam, que te oprimem de uma tal forma? Você é oprimida quando você está na tua casa, você é oprimida quando você está no teu trabalho, você é oprimida quando você está na igreja. Aquela opressão de ser oprimida, de ser machucada, de ser... cada vez mais a pessoa vai te diminuindo. Isso começa a te dar opressão. O peito, amados, parece que fecha. É uma opressão. É aquilo que você não consegue tirar do peito. Você sente sufocar. Quantas pessoas te sufocaram? Quantas pessoas sufocaram você para não ser quem você é? Quantas, amados? Quantas pessoas sufocaram a pessoa que você é? Olha para a tua mocidade e veja que todas as somas daquelas opressões que fizeram com você, bullying nas escolas, pessoas que ficavam olhando para você e falavam coisas de você, e você era uma menina. Isso você veio trazendo na tua história. Você ficou oprimida. Muitas vezes nós engolimos aquilo que fazem conosco, não é assim, amados? Não é para brigar, não é para gritar, mas nós precisamos retirar de dentro de nós e anular. Porque uma coisa, amados, é anular o que o outro faz. Deletar. Nós precisamos deletar o que o outro falou para nós, porque senão nós vamos morrer muito rápido. Esta é a verdade. E aí você lá na tua escola, você sofreu isso, você sofreu quando você casou, você sofreu quando você estava na sua primeira gravidez. Quantas mulheres acaba-se o seu parto e tem depressão pós-parto, porque uma coisa é grávida, a criança lá dentro da barriga, a segunda é você tirar aquele ser e aquilo depende de você. É um choque para muitas mulheres. Não é mesmo? Eu lembro, amados, quando eu tive meu primeiro filho, que eu fiquei, como que ele vai mamar aqui? Como que ele sabe a hora? Porque marinheiro de primeira viagem, né, amados? E de repente a gente vai vendo que tudo Deus fez perfeito. A criança mesmo procura o seu seio aí para amamentar, sem a gente precisar, colocando para ele a hora. Chorou, dá. Né? Então, assim, é algo que é divino, mas nós precisamos tomar cuidados para não viver as opressões que Jonas aqui viveu. A tristeza que ele viveu em ver ali que ele estava irado. Quantas vezes você tem irado por aí? Quantas vezes você tem vivido a ira, a raiva? Quantas vezes? Porque, na verdade, amados, essa ira que Jonas estava aqui, o Senhor diz, espera aí, por que você julgas isso? Jonas respondeu, sim, tenho razão,
Eu tenho razão de mirar até a morte. Ou seja, quantas pessoas hoje deprimidas que conseguem... Quantas pessoas hoje deprimidas que conseguem viver só na ira, só na raiva. Por quê? Porque se está no organismo do depressivo, amados. Ela não consegue ver coisas boas no outro. Entende? Nós não conseguimos ver porque o pessimismo ele chega primeiro. Por isso que você precisa anular várias coisas. E nós vamos começar no final de tudo isso, nós vamos enumerar todos os tópicos de depressão que nós precisamos anular. A primeira coisa que nós temos que anular hoje é a ira, é a raiva. Veja, nós temos desejos de morte. Porque o suicida, amado, ele manda um recado. Eu tô desejando a morte, não consigo mais. Quantas pessoas com depressão falam assim, eu queria tirar minha vida, eu não sirvo mais para viver. E ela vai fazendo uma ameaça dentro do próprio consciente e subconsciente dela. Quando chega o momento, ela vai cometer sem mandar recado. Porque o subconsciente dela vai trabalhar nela. A mente já está prejudicada, porque ela está em depressão, ela já está com uma autoestima muito baixa, ela já está sem forças, então ela vai criar sentimentos maus. Então veja bem, amados, nós precisamos aí, Deus precisa que você hoje, se você tem sentimentos depressivos, ansiosos, amados, quantas doenças crônicas no nosso corpo. E veja que doenças crônicas que eles foram tomando espaço, estagiaram em nós, né? Eles vieram, ficaram e se instalaram. Quantas pessoas aí com osteoporose? Quantas pessoas com osteoporose na coluna? Quantas pessoas com problema, como a Maria Teixeira colocou aqui, no joelho? Quantas pessoas vai vivendo isso no seu dia a dia? Deixando estagiar em você as doenças crônicas, elas vão ficando crônicas. Amados, uma pessoa que fuma demais, eu vou dizer para você, uma pessoa que fuma demais, ela vai ter o tempo dela, mas vai chegar um momento que aquilo vai ser crônico. Ou seja, o seu pulmão chegou no limite. E aí, amados, começa o efizema pulmonar, começa aí a sua respiração já não ser a mesma, o seu cansaço. E veja que tudo isso veio do quê? Daquilo crônico que foi se estagiando em você. Hoje eu faço um pouco, hoje eu faço mais um pouco, e ele vai se instalando. O que é a osteoporose? O que vai dando assim no organismo? Ah, era semi hereditário, minha mãe tinha, eu tenho. Não, não é. O que é que cabe a você? Não é vitamina D, amados? O nosso corpo chega um momento, principalmente nós mulheres, que vai tendo uma defasagem aí na vitamina D. Chega um tempo aí do nosso organismo, amado, que nós vamos tendo o ressecamento dos nossos ossos. Por quê? Nós não temos mais o colágeno. Nós não temos mais as mesmas substâncias que pode deixar o nosso corpo firme. Então, o que nós temos que fazer? Lidar com a caminhada. Porque, amados, nós precisamos enrijecer os músculos. E quando nós fazemos aí o tratamento de tomar a vitamina D, então eu vou para o sol. Não é para ficar lá no sol o tempo inteiro se queimando, né, amados? É para você tomar o sol no momento certo, das 10 e das 15 horas, né? Para que o seu organismo, ele possa vir a revitalizar aonde a parte óssea nossa, principalmente mulheres, vai tendo esse tipo de situação nos ossos.
Por isso que nós mulheres temos que ter aí um tratamento eficaz, desendometria óssea, né? Ai, a minha médica nunca pediu, pede para ela, doutora, eu gostaria de fazer a desendometria óssea, né? Geralmente a ginecologista pede a desendometria, você precisa ver como é que tá. Entende? Então, nós precisamos fazer isso. Eu vou dizer uma coisa, amados, para nós, para você que tem aí essa doença crônica no seu organismo. A depressão, a opressão, a ansiedade, tudo que envolve psiquicamente, quando eles são ali no início de todo um tratamento, de buscar aí um psicólogo, um psiquiatra. Tem pessoas que falam, eu não preciso de psiquiatra, eu não preciso de psicólogo. Amém, amados? Nós precisamos, porque 80% das pessoas conseguem sair disso. 80%, se diagnosticada, se bem cuidada, consegue sair. Agora, se você for deixando, eu não vou sair não, então assim, eu não tenho força, porque não tem mesmo, não tem. Então, o que nós vamos trabalhar essa semana, amado? Nós vamos trabalhar a cura interior. Hoje nós abrimos aqui, mas nós vamos trabalhar a cura interior, porque você precisa arrancar daí de dentro aquilo que durante o tempo somou na tua vida em depressão, opressão, que desencadeou na tua vida aí uma ansiedade tão profunda que parece que o teu peito vai sair para fora, vai arrancar o teu coração. Então nós precisamos trabalhar aí o seu interior, que Jesus tenha misericórdia, porque amanhã, amados, eu vou mostrar, você acha que mulheres da Bíblia não tiveram depressão? Sim, passam pela dor. Passam, por exemplo, amado, uma pessoa que perde alguém, ela tem que ter muita força interior para sair da depressão. Precisa de uma força interior, de uma cura interior, porque as perdas vai fazendo com que nós se lancemos a esta depressão. Então, veja, amados, muitos têm aí essa depressão, sabia, amados? Muitos têm depressão, muitos têm opressão, muitos têm essa doença. Você tem uma doença crônica que você nem sabe que você tem. Muitas pessoas têm. Muitos têm, amados, uma depressão e não sabe. A pessoa fica aí chorando, o humor tá aqui em cima, outra hora tá lá embaixo, outra hora tá irritada, outra hora tá alegre, daqui a pouco não tá mais nada aí, só quero ficar deitada, ai, eu preciso sair, e assim vai. Aí começa a ficar, eu não sei o que aconteceu hoje, eu tô com o peito... Quantas pessoas amanhecem e de repente começa aquele mal-estar? Eu não consigo ficar em pé, eu não estou bem, o corpo já vai dando sinal. Tem pessoas que não percebem a depressão, elas vão levando um dia após o outro. Eu não quero, porque eu não quero tomar remédio. Amados, nós temos aí todo um processo que podemos fazer através dos alimentos. Nós temos alimentos que podem causar em nós o grande prazer de satisfação no nosso organismo, que libera aí as toxinas erradas que nós mandamos lá para o nosso sistema nervoso. Portanto, amados, nós vamos durante essa semana aprender dentro do nosso organismo aquilo que nos faz bem e também a cura interior. Você já sofreu lá no passado situações que te levaram a chorar amargamente? Já? Você já viu alguém que você viu? Tem pessoas, amados, que viu uma pessoa morrer na frente e nunca mais é outra. Ela não pode me lembrar daquele momento. Então nós vamos trabalhar a cura interior, porque o que acontece, amados, nós precisamos cada dia mais
sobreviver diante da ansiedade, diante da depressão. Sobreviver, o que é? É uma sobrevida sobre aquilo que foi exercido em mim, foi deixado em mim, aquilo que se instalou no meu organismo e que não é fácil. Eu não estou dizendo aqui, amados, que é fácil sair de uma hora para outra, não. Só que tem uma coisa, amado, o poder do maligno é tão... Ele tem poder para isso, que é o poder, mas ele não tem autoridade sobre a tua vida, mas ele tem o poder ainda de que você esteja assim, e ainda o poder de deixar você caída. Ela não vai levantar. Assim como Jonas foi tomado. Nós vamos ver na palavra de Deus como o maligno agiu em muitos para não ter força de sair da onde estava. Amém? Nós vamos pedir a Deus que sobreviva, que nós sejamos sobrevividos nesse tempo em que você aí contraiu esta depressão, né? Pode ser aí porque você passou situações com seu esposo, com a sua esposa, pode ser que você, durante a tua vida, você teve traumas de criança, né? Nós vivemos traumas na nossa vida que chegam uma época que nós não sabemos mais quem nós somos. E hoje você precisa saber que se roubaram de você algo lá no passado, você vai ser restituído a sua força, quem você é. Porque, amados, nós precisamos saber quem que eu sou para mim. Quem eu sou para mim. E aí, quem Deus é para mim, no estágio em que eu me encontro hoje. Quem Deus se representa em mim hoje. No estágio em que eu estou. Se você está com depressão. Porque muitas vezes, amado, nós oramos e parece que nós não vemos nada. Não é porque você tem fé que você está ali orando, que você está livre disso. Não. Não estamos livres. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos neste mundo e o mundo muitas vezes vai nos apresentando situações que nos leva a sermos aí ansiosos, depressivos. Quantas pessoas hoje, por conta do coronavírus, amados, no isolamento, que é uma das áreas da depressão, estão depressivos? Quantas pessoas estão depressivas? Porque estão dentro de casa, porque mal podem sair, porque são pessoas da zona de risco. Então, amados, se você conhece alguém nesse sentido, que não tem saído, que tem mais de 70, 80 anos, ligue para essa pessoa. Passe uma mensagem de força. Entende? Porque nós sabemos que esse isolamento causou um grande estrago. Quantas pessoas que eu tenho visto, que têm falado comigo, que adquiriram depressão agora, de 3 meses para cá, nesse tempo de pandemia. E eu louvo e agradeço a Deus, amados, porque desde que começou essa pandemia, que eu comecei a ficar aí na igreja. Eu fazia aqui, ia para lá, ia para cá, estamos aqui. Todo esse tempo que estamos aqui, trabalhando, unidos, orando, é o que está nos dando força, não é, amados? É o que está nos fortalecendo. É que nós estamos aqui, estamos em outros lugares, estamos buscando a oração, porque senão, amados, nós tínhamos caído. E o Senhor é tão bom conosco, que como Jonas, ele coloca aí na nossa cabeça essa mamoneira, para que a gente possa aí ser revitalizados do sol que tem aí encharcado sua mente. E veja que assim como ele pediu aqui para que orasse pela cabeça da Tânia, quantas situações no cérebro, quantas. E eu quero colocar aqui, neste momento, que
foge daquilo que é, mas é o poder do maligno sobre a vida das pessoas, tirando da pessoa o outro, não é, amados? O que seja, eu quero colocar aqui a Maria Fernanda, que está desaparecida desde ontem por volta das 14 horas, né? Ela tem 21 anos, em torno disso, 20, 21 anos, e ela é filha de um amigo de um rapaz que trabalha com meu marido, e eles estão desesperados. Eu quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, que encontre essa moça, né, que ela está desaparecida, não deu notícia, o celular está sem sinal. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor hoje que eles possam encontrar ela com vida. É o que eu peço, amados, porque o mundo está muito ruim, as pessoas estão tão corrompidas, tão envenenadas pelo demônio. Então eu peço ao Pai, em nome de Jesus, e eu vou ver agora quem está pedindo oração, e nós vamos começar a fazer nosso momento, amém? Ai, o Zenildo. E é mesmo. Rita, cura da ansiedade, vamos pedir pela ansiedade. Amados, hoje a ansiedade, elas nos levam a lugares que vai deixando com que nós colocamos o mundo à frente. Nós colocamos que aquilo esteja daquele jeito, a ansiedade. Então nós precisamos controlar a ansiedade. E essa semana nós vamos trabalhar a cura interior das nossas ansiedades pela mão da misericórdia de Deus, amém? Efigênia pede pelo seu trabalho. Boa noite, Irene. Eu fiquei neutra, achei bonito meu filho, não. É uma luta você amar seu filho e ao mesmo tempo não conseguir pegar o choro dele, te desespera. Quantas pessoas passam por isso? Quantas nesse sentido de depressão? Amém? Deixa eu ver aqui. Já tomou fluoxetina? Boa noite, Juliana. Não é fácil, é uma luta muito grande, temos que lutar muito. A Wanda falar isso. Temos que lutar muito para não cair. Verdade. E essa semana nós vamos buscar aí na cura interior. Porque você sentiu ansiedade? Eu vou mostrar alguns pontos, amados, e você vai na certeira daquilo que causou ansiedade em você. Essa cura interior que nós vamos fazer amanhã, amém? Hoje nós abrimos o dia da depressão, mas amanhã nós vamos fazer a cura interior da ansiedade, da depressão. Que o Senhor nos livre dessa doença, de todas as outras. Sim. Eu sou depressiva há 13 anos. Só Deus para nos ajudar a levantar cada dia e esperar. Verdade, verdade, Lili. Peço oração pelo pai da minha nora, Vanessa. Seu José, que teve um infarto, se encontra internado. Ai, meu pai. Pai, em nome de Jesus, toque no seu José, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maria Helena, depois eu vou ver, tá bom? Obrigado, Juan, Daniel. Que Cristo esteja com você e contigo também. Então, amados, vamos agora nesse momento de oração, né? E hoje o Senhor tocou profundamente em nós, para a glória dele. Vamos nos preparar.
Talvez você tenha sobrevivido durante esse tempo inteiro. Durante esse tempo todo você tem sobrevivido às coisas que Deus quer. Quantas vezes você só chorava? Você está sobrevivendo a esta depressão, a esta ansiedade. Você está sobrevivendo a todas essas doenças psíquicas, essa opressão. Essa semana, amados, quantos o Senhor vai tirar do fundo do poço? Eu rendo glórias a Deus por isso. Nada, amados. Nada vai atacar vocês. Nós aprendemos a ganhar. Perdendo, aprendi a... Você aprendeu a subir, descendo. Doeu, amados. E como doeu? Apareci, desaparecendo. Na sua fraqueza, essa semana, o Senhor vai se aperfeiçoar em você. Ei, tem algo acontecendo que está chegando. E essa semana é a cura interior. Pela depressão, ansiedade. A cura interior por essa opressão. Por essa doença crônica que você está com o corpo travado. Ei, não se culpe para que seu corpo não fique doente. Não se isole para que você não veja as maravilhas deste mundo passar. Ainda que esteja em tempo de pandemia, você tem que zelar por você. Você tem que zelar pelos seus. O Senhor vai te dar uma ordem. Levanta-te. Levanta-te. O Senhor vai te reerguer. Você que está nessa situação, você que conhece alguém que está vivendo isso, você que já passou por isso e venceu, você venceu a depressão. Ei! Doeu! Ah, como doeu, amados. Mas eu cresci. Eu cresci. Cada vez que eu diminuía, eu aparecia nos momentos em que eu não estava presente. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Obrigado, Senhor. Por isso, Senhor, que nós te amamos. Acalma, Senhor, hoje a nosso coração. Acalma, Senhor, esse tempo que nós estamos falando e que é muito sério falarmos sobre a depressão. Esse tempo que nós estamos aí falando da opressão, da ansiedade. Obrigada, Senhor, por esse tempo que a Tua palavra mostra. Ser homens e mulheres de Deus não é questão de fé, mas que o Senhor nos livre desse mal, do mal psíquico, das doenças atormentadas na mente, doenças atormentadas no coração, que o Senhor possa hoje tirar de você, que possa acalmar o teu coração durante esse processo de cura interior. Você que não vê mais sorriso e só lágrimas. Você que quando eu falei que ia iniciar esse momento, seu coração pulsava, porque você precisava que um sintoma que está aí possa ser retirado. E o Senhor vai retirar daí. Esta semana nessa cura interior. O processo de somas que veio vindo na tua vida. E que você precisa se libertar. O único sintoma
te levou a isso. Uma única razão te levou até essa ansiedade. Muitas vezes nós não conseguimos ver nada. Nós temos medo de atravessar todas as situações que Deus deu. Obrigado, Jesus. Você que tem a sua mente tão perturbada. Você sente medo de doenças. E a sua mente, você sente ansiedade de ter doenças. E o Senhor hoje está tocando em você. O Senhor vai tocar na cura interior. Em você que sofre aí de ansiedade, mas você foi tocada sexualmente. Obrigado, Jesus. Você sofreu esse toque. Você sofreu, infelizmente. Você sofreu isso na tua vida. Pessoas que tocaram em você quando você era criança. E você trouxe isso na tua juventude e no seu casamento. Você nem consegue se relacionar. Obrigado, Jesus. Você sofreu esse abuso sexual. Obrigada, Senhor. Infelizmente, todo esse abuso levou você a ficar assim. O Senhor está acalmando o seu coração, porque você ficou com depressão depois que você teve a perda, depois que teve o luto. Você adquiriu uma depressão, que você não consegue sair dessa depressão. O Senhor está acalmando. Você que teve, o Senhor já está partindo por uma cura interior. Você, seu pai faleceu e você não teve como nem pedir perdão para ele, de brigas, e que isso era desde a tua juventude. O Senhor está acalmando o teu coração. Amém, amados? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã, amados, nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante e que muitas vezes eles são passados assim, né? Então vamos encerrar esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus, amados, ninguém como Deus pode nos tirar da depressão. Quem como Deus, ninguém como Deus, amados, pode nos tirar da ansiedade, pode nos tirar da ira, pode nos tirar de toda opressão, pode nos tirar, amados. Ninguém como Deus pode nos tirar daqueles que pode de alguma forma ter atraído para você esse tipo de situação psíquica para a tua vida, tão mal que causou para você, para o resto, por tanto tempo. Ninguém como Deus. E Ele quer te curar, o Senhor quer te levantar. E nessa semana, nesta cura interior, amados, nós vamos nos levantar. Você vai se levantar. Ninguém vai acreditar, porque ninguém como Deus fará o que Ele fará essa semana. Se o Senhor colocou no meu coração, é para Ele, é dele a glória, a honra e o louvor. Amém? Amados, obrigada, boa noite, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a noite de vocês. Amanhã estaremos aqui em nome de Jesus, começaremos amanhã todo o processo da cura interior. E amanhã, amados, eu vou fazer aquele sorteio, mas eu vou fazer por aqui. Então, o que eu vou fazer, amados? Eu vou pegar os números e vou colocar num saquinho. E quando você entrar, eu já vou falar, e aí você vai já colocando alguns números. E nesses números
que você colocou aí de 1 a 100, eu vou sortear e vou mostrar para você. Amém? Então, que assim muitos que não têm Instagram, então eu não quero que ninguém fique de lado. Deus abençoe. Amo você. Amanhã, juntos, cura interior pelas doenças psíquicas e as doenças crônicas. Amém? Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.